E aí, meu povo? Bem-vindos. Vamos resolver a situação de vocês. Estamos em tempo. Quem ficou indeferido aí, não apto no caso? Coloca aí se você foi não apto. Qual foi o CID que te deu não apto? Deixa aí seu desabafo. Boa noite, Milena. Coloca aí o CID de vocês pra gente ver. Vou entrar já já com os advogados. Muita gente ficou não apto no dentista, né? O Júnior tá falando, Júnior Ferreira, que ficou não apto no dentista. Gente, tem coisas que. Boa noite, Carol. Boa noite, Mili. Tem coisas que realmente a gente já sabe que vai dar não apto e a pessoa testa o sistema, né? Mas. A Vanessa Lima perguntou: como entregar o novo laudo em 3 dias? Muitas clínicas só têm vaga pra semana que vem. Normalmente, as clínicas mais caras você consegue o laudo em menos tempo e com atendimento assim, com hora marcada pra você a hora que você quiser. Brincadeiras à parte, mas é fácil desse jeito. Pra quem quer pagar, entendeu? Realmente, se for agora contar com plano de saúde ou com as clínicas mais baratas, pode ser que não consiga por conta disso. Você não precisa entregar o exame necessariamente na sexta, mas você precisa ter, né, essas informações para pautar o seu exame. Vou chamar aqui os advogados. Opa, será que foi? Boa noite. Boa noite, Rayane, tudo bem? Olá. Vamos lá ajudar esse povo. Com certeza. Só deixa eu ajeitar aqui a. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Perfeito. Hoje já temos, acho que, um número considerável de pessoas na live, né? Acho que podemos iniciar. Pode fazer uma introdução aí, Rayane, explicando para o pessoal do teu canal qual é o objetivo da live, enfim. E aí depois eu entro com as minhas ponderações e a gente vai conversando aqui, também vendo algumas dúvidas do pessoal, para a gente fazer um diálogo bem interessante e conseguir ao máximo, né, ajudar aí o pessoal nessa etapa e nessa aflição, né, que representa esse momento do concurso, né? Porque não basta estudar para passar nessa fase, né? Antes fosse, né? Antes fosse um Oi? estudo, ficar algumas horas se dedicando, mas é algo que às vezes foge do controle das pessoas. A gente entende que é muita aflição nessa fase. Sim, vamos lá. A gente vai explicar para vocês, né, o que vocês conseguem fazer por vias administrativas, né, e infelizmente cai em vias judiciais. A gente vai falar um pouco também sobre aquilo que, como é que eu posso dizer? Você tinha, né, os fundamentos que você pode abordar para que você consiga na via administrativa, né? Para que você realmente não precise ir para as vias judiciais. Porém, tem casos que, infelizmente, acabam em vias judiciais por ser algo que foge da normalidade e da aceitação da ICA de saúde. Então, a ICA de saúde ela tem um parâmetro específico. Então, se você não está dentro do parâmetro, se você fugir desse parâmetro, obrigatoriamente vai precisar, né, entrar por outras vias, que é como se você tivesse que explicar que mesmo com essa incapacidade da ICA, você faz estar apto por ter possibilidade de participar do quadro, de ser um sargento, enfim. Então seria dessa forma, se não conseguir administrativamente, por vias judiciais. Tá, Gabriel? É isso mesmo. Até, Rayane, esse seria o meu primeiro ponto de colocação, né? E até antes disso, eu gostaria de ponderar com o pessoal algumas questões formais relacionadas ao edital, e acho que isso tu deves trabalhar muito com os teus mentorados, Rayane, porque seria a tua competência.
que quando a gente está tratando do concurso público, existe um excesso de formalismo, muitas vezes, que prejudica o candidato, mas deve existir também, por parte do candidato, um excesso de zelo em relação às atitudes e em relação aos prazos que serão observados no concurso, né? Em relação à fase de recurso da inspeção de saúde, eu acho que isso não muda, eu acho que isso permanece, a gente precisa pecar pelo excesso. E algumas questões que eu selecionei aqui para ponderar com os candidatos, a primeira delas é muito óbvia, né? Que eu acho que quem não fez não dá mais tempo, que seria a retirada do DIS, né? O item 6.5.2 do edital estabelece que a retirada do documento de saúde é um requisito para a interposição de recurso. Então, todos aqueles que querem fazer um recurso, eu acredito que hoje já tenham pegado, tenham retirado ali das 9 às 11 o documento. E outro ponto interessante, que aí já é um pouco mais complexo, que eu gostaria também de trazer aqui para os candidatos, inclusive, se alguém não estiver me ouvindo bem, pode comentar aqui que eu consigo acompanhar os comentários, mas acredito que esteja fluindo bem aqui a questão do microfone, né? Mas no item 6.5.4, a gente tem uma questão bastante interessante relacionada ao recurso, onde se estabelece que o voluntário, né, o candidato, ele deverá apresentar atestados, exames, laudos ou relatórios que confirmem que ele não possui o estado de saúde que levou ao julgamento de inaptidão, né, e que levou ali o não apto. O que essa norma do edital ela nos diz? Que o candidato, ele não está só, não é uma faculdade dele apresentar ou não uma documentação apta a comprovar isso. Na verdade, se ele quer ingressar com recurso, né, se ele pretende realmente um provimento por parte desse recurso, ele é obrigado, né, ele deverá juntar a documentação médica pertinente para, digamos assim, embasar a pretensão que ele tem em relação à reversão da decisão que julgou ele não apto para o ingresso ali no concurso. Então, basicamente, esse é um ponto muito importante que todos os candidatos devem ser alertados. A Raiane já estava falando isso até mesmo antes de eu entrar, que todos os candidatos devem procurar uma clínica, né, devem procurar os médicos responsáveis que poderão auxiliar, digamos assim, na reversão desse entendimento das Forças Armadas, né? Ou seja, muitas vezes existe um descompasso, o exame de sangue ele pode ter feito num momento inapropriado, a pressão arterial podia estar alterada naquele momento e levou ali um julgamento de inaptidão. Isso pode acontecer. E é importante, por exemplo, o candidato que em alguma dessas hipóteses foi julgado não apto, que ele procure um profissional responsável para auxiliar ele nessa instrução probatória durante o recurso, né? Então, desde já, é muito importante que vocês tenham um acompanhamento. Até a Raiane comentou antes de eu entrar. Tem muita gente pendurada por conta de questões odontológicas, né? Nesse concurso. Hoje, aqui no escritório, a gente fez o atendimento também de diversas pessoas nessa situação. A primeira questão, antes mesmo de qualquer tipo de contratação, até para a gente auxiliar, é a pessoa procurar um profissional responsável para auxiliá-la nessa questão, né? E um ponto que a Raiane comentou muito bem é que nós temos uma instrução, a ICA, né, que direciona, que dá, digamos assim, o substrato para que os médicos da aeronáutica eles avaliem, né, que eles façam a inspeção de saúde, tá? Então, quando a gente está falando do âmbito administrativo, a gente está basicamente aqui estabelecendo que a aeronáutica, né, os oficiais da aeronáutica, a junta de saúde da aeronáutica, ela está vinculada a essa instrução. Então, no âmbito administrativo, pelo menos na visão em que a gente, na nossa atuação e na nossa experiência, a gente visualiza que é muito difícil que você consiga a reversão de uma decisão no âmbito administrativo que vá contra a instrução da aeronáutica. Então, assim, isso é um ponto que muitas vezes pode gerar até uma economia de tempo e de recursos por parte da pessoa, que eu acho que ela deve se atentar.
basicamente, se a sua condição de saúde não está de acordo com a instrução, você, infelizmente, possivelmente terá que ingressar com a fase judicial, né? Claro, existem alguns casos em que vale a pena tentar a fase administrativa, mas, em regra, a gente precisa estabelecer, né, que a aeronáutica, os oficiais, eles não estão autorizados a mitigar ou afastar a aplicação da instrução que eles estão sujeitos, né? Então, isso é uma questão muito importante que eu acho que todos os candidatos têm que ter em mente, né? E também um ponto, uma formalidade interessante que eu acho que todos os candidatos precisam saber é que quando da divulgação do resultado a respeito da fase recursal, lá no dia 10 de abril, depois eles terão que pedir por e-mail essa fundamentação, né? Inclusive é o item 6.5.6 do edital, onde daí eles vão saber realmente por que eventualmente o recurso não deu certo, né? Então, a fase final acontece dessa forma. Em relação ao recurso da avaliação psicológica, tá? Uma formalidade presente no edital que você precisa seguir também, né, que está lá disposta na etapa de recursos do edital. Você precisa apresentar nessa etapa o laudo psicológico resultante da avaliação psicológica que embasou o atestado psicológico. Basicamente, você tem que ter esse documento para conseguir fazer o recurso em relação à avaliação psicológica. Hoje, particularmente, a gente não fez nenhum atendimento relacionado à avaliação psicológica. Não sei se você acabou fazendo, Rayane, se teve algum caso dos seus mentorados, nenhum? Ah, perfeito. Mas é uma formalidade que eu faço questão de ponderar aqui com vocês, porque ela é bastante importante. Então, basicamente, no âmbito administrativo, uma dica, né, um conselho que a gente poderia dar é a seguinte: procurem um profissional responsável para auxiliar vocês em relação ao estado de saúde que levou à inaptidão, ou seja, um profissional que seja capaz de discutir aquela decisão administrativa, que possa mostrar que, na verdade, você está de acordo, que você tem aptidão, né? E, a partir disso, se você conseguir o documento o quanto antes, apresente ele o quanto antes para a banca também. Por exemplo, tem casos aqui que a gente atendeu no escritório, onde o candidato hoje mesmo já conseguiu a complementação da documentação e a gente já vai levar a documentação pertinente logo na sexta-feira, né? Então, é muito importante, até conversei com a Rayane hoje a respeito disso, que os candidatos, eles consigam a documentação o quanto antes, né? E caso você tenha a documentação, já leva na sexta-feira para embasar o seu recurso, né? Eu acho que isso é de suma importância. Como a gente alertou e como eu disse no início aqui da live, que esse excesso de zelo no âmbito do concurso público é muito importante. A gente precisa sempre pecar no excesso, tá? Então, essas questões a gente precisa ponderar, sobretudo a questão do cumprimento da ICA, da instrução, que é algo que realmente no âmbito administrativo é preciso ser observado. Então, se você quer fazer um recurso administrativo e que você acredita muito na chance de êxito dele, é bom você ter ciência que é necessário que você demonstre que você está de acordo com a instrução, né? Basicamente é isso. Em relação a esse ponto administrativo, Rayane, não sei se tu queres complementar alguma questão, porque eu também pretendo fazer algumas ponderações em relação à fase judicial. Por exemplo, eu estava aqui, a gente recebeu um comentário, eu fui publicar, que a menina botou assim, Ed Emily, meu dia é 89. Os itens 69 e 189 da ICA, porém os médicos não estão entendendo esses itens com o CID. Tem como me explicar? Aí eu fui dar uma olhada, enquanto você estava falando, no CID N39. N39 é transtornos no trato urinário, quando a gente precisa esse CID, né? E a informação que a comissão deu foi provavelmente nesse item 189, que é o último do anexo J, ele fala que é algo que pode ser agravado conforme a formação militar, né? Conforme a vivência do militarismo. Né? Eles colocam aqui no 189, ó, doença, lesão, estado mórbido ou imunológico cuja gravidade seja incompatível ou venha a se agravar com o exercício de atividade militar. Né? E 69, que é o que explica o que seria o caso dela,
Deixa eu passar aqui, ó. É doença hemorrágica púrpura. Provavelmente em algum exame dela foi diagnosticado isso. Então, por exemplo, ela teria que ter um compilado de exames para comprovar que ela realmente não tem alguma doença hemorrágica. No caso administrativo, não tem nem para esse tipo de recurso, porque ela vai ter que fazer uma acompanhamento por um tempo para o que eles acharam de tal de hemorragia, né? Então, ela tem que explicar que ela não tem essa hemorragia para ela ser aprovada no administrativo. Então, se fosse o caso, né, seria para um recurso judicial para ela mostrar que ela realmente não tem isso. E aí ela teria que ter todo o acompanhamento de exames para entrar da forma judicial. Então, tem casos que são complexos, como o da Ed Emily, que precisa de um estudo tanto dos médicos, né, quanto de avaliações judiciais para que se encontre uma brecha na ICA de saúde. Com certeza. Até já entrando, Rayane, no âmbito judicial, essa disposição da ICA, ela é bastante controversa, porque ela abre margem, muitas vezes, para que no âmbito administrativo a aeronáutica pratique certos tipos de arbitrariedade, né? Porque, e aí eu já entro até nas questões relativas a possibilidades de reversão judicial dessa decisão, né? No âmbito do Poder Judiciário, e isso relacionado a concursos públicos voltados para a área militar, a gente tem um entendimento bastante claro por parte do Poder Judiciário de que a administração pública ela tem, digamos assim, a discricionariedade de escolher quais os critérios que ela vai determinar para a escolha de um candidato, mas, ao mesmo tempo, esses critérios eles devem obedecer aos princípios que são inerentes à administração pública, que são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, né? O que dizem, digamos assim, por mais que seja um pouco lógico e pareça um pouco fácil, mas o que dizem esses princípios? Na verdade, esses princípios eles exprimem que a motivação do ato público, ou seja, a motivação de uma eliminação em concurso público, ela deve estar diretamente ligada com a intenção do concurso público, né? Então, se a intenção do concurso público é escolher um candidato para um cargo administrativo, talvez determinada patologia não influencie em nada o exercício do cargo administrativo por aquela pessoa. Então, assim, no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem uma aplicação bastante extensa, né, e muitas vezes abrangente do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Como poderia, por exemplo, ser no caso citado agora pela Emily, é isso? É. Perfeito. Então, a gente, nesse caso, são algumas diretrizes interpretativas que o judiciário ele leva em conta, digamos assim, para analisar. Outro ponto que a gente também nota na nossa atuação é que a suposição de que a pessoa pode vir a desenvolver certo tipo de doença, né? Ou seja, caso a junta de saúde ela entenda que a pessoa ela pode vir a desenvolver certo tipo de doença, que ela tem uma predisposição a desenvolver aquele tipo de doença, isso não significa e não é relevante para a exclusão dela do concurso público. Até porque, por mais que a pessoa tenha uma tendência, isso não quer dizer que necessariamente ela vai desenvolver, né? Então, muitas vezes as pessoas são eliminadas por um risco, né, que elas possuem de desenvolver determinada patologia, mas às vezes esse risco ele pode ser muito pequeno, né, ou ao menos ele pode ser insignificante para fins de seleção no concurso público. Então, a gente precisa sempre ter ideia desse critério que o Poder Judiciário ele estabelece. É necessário também sempre fazer uma correlação entre o cargo que você pretende e a patologia ou a questão, a fundamentação da junta médica. Tá? O Poder Judiciário, quando ele vai analisar no âmbito judicial, ele leva em conta isso, ou seja, se você está apto, né? Se você tem um estado de saúde apto a exercer determinada função, não existe razoabilidade e proporcionalidade em te eliminar do concurso público por uma doença que sequer influencia na sua atividade. Então, nesse ponto,
a gente acredita que existe uma possibilidade assim, bastante grande quando se consegue. O que eu trago aqui para vocês é o pensamento geral, digamos assim, do que a gente trabalha no âmbito judicial, né? Digamos assim, é o substrato que a gente utiliza a grosso modo. Claro que existem casos e casos, a gente pode analisar isso de diversos espectros diferentes, mas a gente precisa sempre ter em mente que a intenção da inspeção de saúde é julgar a capacidade de saúde do candidato, é avaliar se ele está apto ao exercício do cargo. E a partir disso, você precisa analisar o cargo, né? E analisando o cargo, você vê se ele poderia ou não ocupar aquele cargo de acordo com a eventual patologia ou estado de saúde que ele tenha. É aí que a gente sabe que a ICA estabelece bastante criteriosa a respeito dessas questões. Né? Então, basicamente, essa é uma diretriz bastante interessante que, para o âmbito judicial, é muito importante. Para o âmbito administrativo, também é importante, mas isso eu pretendo falar um pouco depois, quando for ao final da live ali, dar algumas dicas para o pessoal a respeito de redação mesmo do recurso, pretendo falar isso, mas talvez no âmbito administrativo vale mais a pena focar somente na leitura e fundamentação da ICA, né? Ou seja, eu estou inapto por conta disso, mas eu tenho esse exame aqui que diz que eu estou inapto, de acordo com o item tal da ICA. Todo mundo que recebeu o DIS hoje recebeu lá por que foi julgado não apto. Então você sabe, lendo lá a ICA de saúde, que você foi julgado não apto pelo motivo tal. Está lá o item da instrução. Você vai ter o seu recurso, tem que focar na desconstrução, né, daquele item, né, pelo menos no âmbito administrativo. É essa dica, digamos assim, que a gente dá. No âmbito judicial, as diretrizes são outras, né? São as diretrizes que eu estava trabalhando aqui agora. E esse é um ponto interessante para as pessoas também terem noção que, em termos legais, tá? Como que acontece a inspeção de saúde no âmbito dos concursos militares? Os concursos militares, tá? Eles, de acordo com a Constituição, eles podem estabelecer critérios para a seleção desses candidatos, né? Idade, enfim, a Constituição ela permite, né, que sejam estabelecidos esses critérios. Só que a Constituição ela estabelece uma formalidade que é a formalidade legal, ou seja, é preciso de lei, né? É preciso lei para que você estabeleça esses critérios. E aí entra-se, inclusive, numa discussão que os tribunais têm uma certa divergência, se a ICA de saúde seria uma lei ou não, né? Alguns tribunais interpretam que não. A ICA não é uma lei. A ICA é um ato normativo secundário, né, regulamentador, que não se enquadra no quesito lei estabelecido pela Constituição Federal. Então, no âmbito judicial, a ICA, muitas vezes, não é entendida como lei. Mas, às vezes, existe posicionamento judicial que entende que a ICA tem certo respaldo legal, né? Que o legislador estabeleceu uma competência legal para a ICA, para que ela tenha efeitos de lei, né? Para que as disposições dela sejam possíveis de serem impostas aos candidatos. Mas existem entendimentos dos tribunais também que dizem que não. A gente, aqui no escritório, a gente entende que não, né? Porque uma lei ela deve passar por uma formalidade relativa à tramitação em Congresso Nacional, à votação nas duas casas, Senado e Congresso Nacional. Então, a instrução normativa ela é realizada mediante uma portaria da FAB. Então, a gente não poderia enquadrar ela como um instrumento legal para estabelecer critérios, né, digamos assim, para a inspeção de saúde. Mas, fato é que no âmbito administrativo ela é seguida. Ela é observada e os candidatos que têm a possibilidade de cumpri-la, que cumpram, porque esse é o excesso de zelo, né, que a gente pede. É que você pode não concordar com a norma, mas se é possível, se é fácil, né, para você concordar com ela, né, mesmo que você, talvez, da mesma forma que eu penso, eu acho que talvez algumas disposições da ICA não se enquadram em quesito de proporcionalidade, razoabilidade, né, eu acho que muitas vezes isso pode ser aplicado. Sobre esse ponto, Rayane, tem alguma dúvida? Não, acho
que só mesmo, assim, né, no âmbito administrativo, a gente só pode alcançar, né, aquilo que realmente está de acordo com a ICA de saúde. Então, às vezes, por exemplo, hoje eu recebi o CID de uma pessoa que ela não tinha, né, o número 36 do molar, que é o dente 36, que é o molar. E ela não tinha um dos molares de forma natural. E na ICA de saúde, ela especifica que precisa de pelo menos um molar em cada M arcada. Então, é ideal que a pessoa tenha um molar natural em cada M arcada. Então, se você não tiver, infelizmente, no âmbito administrativo, você não consegue, né, resolver muito essa situação. Então, você teria que verificar, né, por meio de vias judiciais, se você consegue modificar essa situação, porque você está indo de encontro à ICA, né? Então, você não consegue revertê-la no âmbito administrativo, somente no judicial. Então, a Emily, ela voltou aqui, ela disse que se aquele caso que a gente estava falando, se o dela era porque ela estava em período menstrual. Normalmente, no período menstrual, ele aparece como achados na urina. Não aparece como hemorragia, a não ser que você tenha algo muito grave, né, que realmente acontece de você, né, ter um fluxo maior, enfim. Então, isso você teria que comprovar. Se você acha que é por isso, por estar em período menstrual, vá ao ginecologista, pegue um laudo, veja o seu caso e entre com seu recurso administrativo. Com certeza. Eu acho que nesse caso da Emily, ela realmente assim vai precisar fazer exames preventivos aí para que ela consiga realmente descobrir, né, o que de fato levou a essa conclusão ali da junta médica pela aeronáutica. Mas no âmbito judicial, né, uma facilidade que a gente encontra no caso da Emily, por exemplo, é que não existe uma fundamentação bastante robusta em relação a isso, né? Digamos, não foi apontado de fato o que ela tem, né? O que ela pode desenvolver. Então, já é uma falta de motivação, que, como eu disse, muitas vezes é bastante combatida pelo Poder Judiciário no âmbito dos concursos públicos, né? Então, acho que isso é importante. Tem algumas questões que eu trouxe de exemplos práticos também do Judiciário. Um bastante perguntado, que eu acho que inclusive já colocaram aqui, é o IMC, né? E eu acredito que tu concorda comigo, Rayane, que a pessoa que não se enquadra no IMC estabelecido pela ICA, no âmbito administrativo, né, será muito difícil a reversão, né, dessa decisão. Eu acho que existe uma normativa que a aeronáutica deve seguir, né? Mas no âmbito judicial, existe um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, né, mais de um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o Estatuto dos Militares, né, que seria a legislação aplicável, ela não prevê o IMC como um requisito. Tá? Então, é possível sim, por meio de uma ação judicial, utilizando-se daí do fundamento do precedente do Superior Tribunal de Justiça, que você reverta a sua eliminação por conta do IMC. Infelizmente, na fase administrativa, pelo menos eu entendo, né, o nosso escritório entende que as chances de reversão são baixas. Mas na fase judicial já existe um julgamento favorável nesse sentido, e a partir disso eu acho que basicamente a gente conseguiria uma reversão por conta do julgamento do STJ. Outro ponto, maloclusão dentária, um caso que a gente atendeu hoje, né? Maloclusão dentária, basicamente, a pessoa não tem a arcada dentária exatamente perfeita, né? Existem alguns desvios ali. No âmbito do Poder Judiciário, é possível a reversão disso utilizando-se de um fundamento bastante claro, assim. O fato de uma pessoa ter uma maloclusão dentária, muitas vezes não acarreta em qualquer tipo de prejuízo para o andamento das atividades, né? Então, no âmbito judicial, pode ser, é bastante provável que você consiga a reversão. Mas, de acordo com a ICA, como a Rayane trouxe também os exemplos dos molares e tudo mais, talvez, se você não preencher os requisitos, você não vai conseguir a reversão na fase administrativa. Então, talvez seria o caso também de uma ação judicial. Questão que também surge muitas vezes. Então, IMC e questão da arcada dentária são questões que eu acredito que, se você não se enquadra na ICA, vale mais a pena ir para o judicial. Questão de cirurgia bariátrica, né, que inclusive é um ponto bastante polêmico. Não sei se alguém aqui se enquadra nessa questão.
Às vezes é preciso ir para o judiciário, mas a depender da documentação que você tiver, né, uma documentação apta a mostrar que a forma com que foi feita a sua cirurgia e que você teve uma boa recuperação, né, você pode, eventualmente, conseguir uma reversão dessa decisão judicial, e dar uma reversão dessa decisão administrativa no âmbito judicial, também no caso das cirurgias bariátricas. Outro caso, por exemplo, que a gente atendeu hoje, né, que é a cistite crônica, por exemplo. Existe uma disposição expressa da ICA que a cistite crônica, julga-se não apto o candidato que tiver a cistite crônica. Mas existe um julgado, existe posicionamento judicial, no sentido de que a cistite crônica ela não afeta o andamento, o exercício das atividades. E por conta disso, seria possível, né, a reversão da decisão administrativa nesse ponto. Ou seja, se você tem cistite crônica e você não tem, se a documentação, se todo o exame médico ele demonstra que você tem, muito possivelmente, no âmbito recursal, você vai ser eliminado, né? Porque, de fato, é uma disposição expressa ali dentro da ICA. Então, em relação ao IMC, eu vi que a Raine respondeu ali. Se você acha que consegue, dentro do prazo da inspeção de saúde, do prazo recursal da inspeção de saúde, se enquadrar nos critérios, aí eu acredito que sim, você vai conseguir o provimento do seu recurso. Mas caso seja impossível para você se enquadrar dentro dos parâmetros, aí seria o caso de ação judicial. É muito comum candidatos que têm uma hipertrofia alta têm um IMC alto, porque tem um índice de massa muscular bastante alta no corpo e isso acaba aumentando o IMC, né? Esses candidatos, muito possivelmente, não vão conseguir bater os parâmetros da ICA e possivelmente precisarão de ação judicial, né? Então, na fase de ação judicial, a gente também acredita bastante no êxito em relação a isso. Não sei se tem mais algum exemplo, algum caso que gostarias de discutir. A real é que qualquer CID que tenha nas causas de incapacidade tem que ser avaliado os parâmetros, né? A ICA tem alguns parâmetros, por exemplo, com relação a algum dessas observações que tem no anexo J. Outros parâmetros são incapazes para o fim e não tem jeito. Então, depende muito do que tiver lá. Por exemplo, tímpano perfurado. Tímpano perfurado é uma causa de incapacidade do anexo J. Então, para você conseguir reverter, é ideal que você consiga reverter, que você consiga mostrar que você consegue ouvir com os parâmetros que a ICA diz, que é com perda tolerável de até 35 decibéis e que você consegue ouvir voz cochichada, tudo que está relacionado lá na ICA de saúde. Caso você não consiga, né, é muito difícil. Se realmente você tiver a perda maior que 35 decibéis, né? Já com menos de 35 decibéis já é difícil. Imagina se você tiver mais que isso, né? Então, aí realmente teria que ser um trabalho via decisão judicial. Então, por isso que cada caso é um caso. Agora mesmo, uma mentorada me mandou que ela estava num grupo desses daí que tem, e ela me mandou a pessoa falando no grupo que 29,1 não dá para passar com o IMC. O exigido pelo IMC, por exemplo, é de 18,5 a 29,9. Então, se você está com 29,1, não tem por que você não ser aprovado. Se você não for aprovado, é muito fácil de você reverter, porque você está dentro dos parâmetros exigidos. Agora, se, por exemplo, você está com 35,1, você realmente não consegue passar. Hoje eu recebi um e-mail da menina falando que estava com 30,4. Realmente não dá via administrativamente se ela conseguir, né, se ela não conseguir reduzir para 29,9 até a data prevista do recurso administrativo e da inspeção de saúde em grau de recurso. Então, no recurso administrativo, você consegue abordar que você está em processo de emagrecimento, né? E lá no dia da inspeção em grau de recurso, você consegue fazer uma nova medição e levar a sua bioimpedância. Mas o ideal é que você esteja realmente em processo e dê o seu melhor para ficar até dentro dos parâmetros de 18,5 a 29,9. Exato. Isso é bastante importante até para economia de tempo e de recurso, né, Rayane? Se
se realmente, assim, às vezes o candidato tem uma hipertrofia alta e ele acredita que não vai bater o IMC, digamos assim, às vezes, pelo tempo que o candidato tem para fazer tudo isso, não vale a pena, talvez, perder o tempo dele no âmbito administrativo, né? Eu acho que, ou ao menos perder a questão da tentativa de bater o índice, né? Porque, às vezes, realmente é um caso de impossibilidade mesmo, né? Por questão de tempo, para que você consiga estabelecer esses critérios. Até eu achei um comentário interessante em relação à questão prática que trouxeram ali, que em Belém falaram que não vão aceitar nenhum documento médico no ato na sexta-feira, na interposição de recurso. O interessante é que a gente teve informação de outros candidatos que o oficial responsável disse que você, inclusive, é obrigado a levar a documentação no dia 3. Então, é aquela questão que a gente volta a comentar de excesso de zelo, né? Que a gente, cada comissão está avaliando de uma forma, em relação aos RQS, foi dessa forma, em relação agora à juntada de exames nessa fase, aparentemente também vai ser dessa forma. Então, a dica que a gente pode dar é pequem pelo excesso, né? Se eles não aceitarem lá na hora, eles vão aceitar depois, durante a inspeção de saúde. Mas se eles aceitarem lá na hora, já é uma oportunidade para vocês mostrarem a sua aptidão e fundamentarem o recurso de vocês, né? Quanto mais eles ouvirem vocês e mais verem que vocês estão aptos e se enquadram na condição de saúde, mais fácil vai ser para que você consiga o provimento do seu recurso no âmbito administrativo. Então, acho que a gente exauriu bastante essa parte, né, Raeli? Não sei se Agora, o pessoal... qual dica que você pode dar para as pessoas que querem escrever um recurso sozinha? Claro, Como começar? Vamos entrar nessa parte. Eu acho que é bastante importante. A gente sempre recomenda, né, que você tenha um auxílio de um advogado no momento da redação desse recurso. Nós aqui do escritório estamos atuando nessa fase, tá? A gente está trabalhando com bastante candidatos nessa fase de recurso, onde a gente entrega o recurso pronto, digamos assim, para o candidato e ele levará lá no dia esse recurso. Então, até antes de entrar nesse ponto, eu acho interessante que a gente teve diversas perguntas aqui do pessoal. Eu fui julgado inapto por conta de tal, por conta de tal. Como eu e a Rayane expusemos aqui, cada caso é um caso, né? Então, eventualmente, se vocês quiserem algum tipo de auxílio, podem entrar em contato com o nosso escritório. A gente tem o WhatsApp, né? Entrando aqui no nosso Instagram, vocês vão ver esse WhatsApp. A gente faz uma reunião, muitas vezes, a gente analisa o documento de saúde de vocês de forma totalmente gratuita, não tem qualquer tipo de custo para vocês fazerem isso. E aí a gente consegue dar um parâmetro para vocês, basicamente, do que a gente acha do caso de vocês. É porque se a gente for aqui avaliar o caso de cada um, como cada caso é um caso, não vai ser muito produtivo, né? É mais importante a gente dar as diretrizes gerais para depois vocês irem trabalhando no âmbito particular, né? O que aconteceu de fato com vocês. Então, chamem a gente, entrem em contato, vai ser um prazer ajudar todos vocês aí. O nosso escritório está tendo uma atuação bastante forte aí no QSCon, estamos fazendo uma força-tarefa, digamos assim, para essa etapa recursal. E os que estiverem interessados em contratar o nosso escritório para auxiliar vocês nessa etapa será um prazer. Mas, de qualquer forma, a análise prévia e uma reunião, a gente sempre faz questão de fazer. O meu contato está no Instagram, ali, você pode entrar no Instagram do LFZ Advogados, Rafaela, e a partir disso, entrar no chat a partir do WhatsApp. Também tem no nosso site, ali na nossa bio, o nosso link, e aí, a partir dali, a nossa equipe vai fazer todo o atendimento pertinente para vocês. Mas em relação à redação do recurso administrativo, Rayane, acho que é um ponto bastante importante, tá? Para que a gente consiga, para as pessoas que muitas vezes até não têm nem condição, né, ou não. Eu sei que todo mundo acabou de sair da inspeção de saúde, gastou muito dinheiro agora com os exames recentemente, e às vezes não tem condição de contratar um profissional para auxiliar vocês. E existem alguns parâmetros, e eu vou falar aqui da técnica que a gente utiliza aqui no escritório para a redação desses concursos, desses recursos, tá? Basicamente, pessoal, o que vocês têm que trabalhar dentro de um recurso administrativo? A objetividade, né? Vocês têm que trabalhar com frases curtas e que sejam claras, né? Então, assim, quando você vai escrever um recurso administrativo,
você tem que focar no que realmente importa, né? É o famoso menos é mais, né? Então, você precisa fundamentar o seu recurso, e aí o recurso administrativo, nos termos da ICA, e aqui a recomendação até de técnica de redação, que a gente leva muito a sério no nosso escritório, é justamente que você deve escrever as frases de forma objetiva. Ou seja, frases curtas, sem muitas explicações, mas que sejam muito claras, né? Então, assim, não é o momento no recurso administrativo de você expor a sua vida pessoal, de como esse concurso é importante para você, como vai fazer diferença na vida, na sua vida. Por mais que eu, particularmente, tenha muita empatia com isso, e a Rayane, que também participa de uma mentoria, sabe da luta, né, que é para você passar no processo seletivo, mas o recurso administrativo não é a via adequada para você fazer esse tipo de abordagem, tá? O apelo emocional, ele definitivamente não é a melhor estratégia. E por que o menos é mais é tão importante nesse caso? Porque para você ser lido, você precisa ser objetivo, né? Você é aquela coisa, né? A oportunidade que você vai ter de ser lido, ela é única. E se você não faz aquilo de uma maneira adequada, possivelmente a pessoa vai deixar, não vai ler o seu recurso inteiro, né? Então, a pessoa que é prolixa, que tem uma redação muito extensa, talvez não valha a pena trabalhar dessa forma. Talvez valha a pena trabalhar a objetividade. Se atentar às disposições do edital é algo fundamental para a interposição do recurso. Então, a juntada de documentos, a fundamentação adequada, ela é importante, né? Os pontos que eu falei no começo da live em relação ao edital. Ou seja, se você vai fazer o seu recurso administrativo, leia tudo o que tem no edital a respeito do recurso administrativo e a respeito da inspeção de saúde, né? Se você julgar pertinente colocar algum tipo de item, né, do edital, né, no seu recurso, é importante, porque tudo que você escrever, você vai ter que fundamentar, né? Você tem que mostrar que você está apto nesse recurso, né? Então, você tem que fundamentar a partir de documentação e a partir de uma redação clara que você está apto, né? E é muito importante também, no recurso administrativo, pelo menos é uma estratégia que a gente adota aqui no escritório e muitas vezes dá certo, você evitar o confronto direto com a banca, né? É muito importante que na sua redação você seja muito respeitoso, né? Você seja formal, digamos assim, e objetivo. Não é o momento também de lavar roupa suja, digamos assim, né? A gente precisa ter isso em mente. Então, as dicas que a gente daria são essas, assim, para a redação do recurso, né? Não sei se você gostaria de complementar alguma questão, Rayane. Eu até ri, porque às vezes eu recebo alguns para eu analisar, e aí a pessoa realmente lava roupa suja mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é desse jeito. Então, assim, sempre tentar abordar, por exemplo, o que eu gosto muito de fazer, dividir cada CID em um parágrafo. Então, Sim. esse parágrafo é o momento de eu falar do CID de restos da urina. Esse parágrafo eu vou falar da minha obesidade. Até para você dividir e não ficar algo cansativo e que a comissão não entenda. Então, você vai botar o seu CID e vai dizer o porquê você deve ser reavaliado com relação, né, àquele não apto que você recebeu. Então, aborda cada um dos CIDs, que dá sempre certo, gente. Exatamente. Eu acho que a organização do recurso ela é fundamental, né? Não adianta fazer um texto corrido, colocar tudo que você, digamos assim, fazer o que eu disse, né? De uma forma objetiva, colocar tudo de uma vez e de uma forma incompleta, né? Objetividade não quer dizer que você vai fazer algo incompleto, quer dizer, você ainda tem que fazer algo completo e organizado, né? Tem pessoas que a gente recebeu, que a gente atendeu hoje aqui, que tinham diversos motivos para o julgamento da inaptidão. Então, esse recurso vai ser um recurso extenso, né? Naturalmente, ele vai precisar ser extenso, mas nem por isso ele vai deixar de ser objetivo da nossa parte, né? Então, você organiza, como a Raine disse, o recurso em tópicos em cada uma das CIDs e fala, digamos assim, o porquê que você está apto e fundamenta, isso com certeza vai dar certo. E quando a gente está fazendo um recurso, né, às vezes, e até isso acontece até aqui no escritório, né, a gente que é advogado lida com isso diariamente, às vezes a gente está fazendo recurso e a gente se esquece qual é o fundamento principal desse recurso, né? O que eu quero principalmente com esse recurso?
E aí é isso que vocês devem sempre raciocinar quando vocês estiverem escrevendo. Como que o que eu estou escrevendo agora está me ajudando no meu objetivo. E qual é o seu objetivo? Demonstrar a sua aptidão, né? Então, demonstrar sua aptidão de acordo com as normas da aeronáutica no recurso administrativo. Então, você tem sempre que prestar atenção nisso e lembrar que a intenção do seu recurso é demonstrar que você está apto. E você precisa demonstrar isso de uma maneira objetiva, clara e organizada, né? Então, basicamente, seriam esses os pontos. Você pode iniciar o recurso de uma maneira bastante direta, colocando o seu nome, né, ali no recurso, basicamente falando, vamos pegar a Rayane, CPF tal, número tal, vem com fundamento no item tal do edital, interpor recurso administrativo, e aí você vai elaborando de acordo com a organização que, inclusive, a Rayane estabeleceu ali, para você iniciar esse recurso, tá? Então, basicamente, seriam mais ou menos essas as diretrizes que a gente gostaria de pontuar com vocês, né? E qualquer dificuldade, qualquer necessidade, nosso escritório está inteiramente à disposição. A gente sabe muito da condição da maior parte dos candidatos em relação a questões financeiras. Aqui a gente tem uma flexibilidade grande em relação a isso, né? A gente pode, nosso escritório negocia com vocês essa questão financeira, mas o que a gente não gosta é que o candidato fique desamparado, né, nessa fase tão tensa, né? Então, se você realmente acha que a redação vai ser um problema para você, entre em contato conosco, né, que a gente com certeza vai conseguir te auxiliar de alguma forma ou de outra em relação a isso. Nem que seja uma reunião inicial para a gente avaliar o seu caso, para ver se você eventualmente deve ou não interpor o recurso administrativo, se vale a pena. Como a gente falou aqui, é uma análise casuística, né, caso a caso. Então, fiquem à vontade para chamar o nosso escritório no WhatsApp, né, a gente está integralmente à disposição de vocês. A gente passa um prognóstico, a gente passa o que a gente acha de estratégia. Isso a gente não tem medo de passar, né? Digamos assim, a gente faz uma reunião com os clientes totalmente gratuita, inicial. Acho que aqui na live, inclusive, tem algumas pessoas que são nossas clientes de outras demandas e eles conhecem muito bem o nosso modus operandi, né? A gente faz uma reunião inicial com toda a atenção do mundo para auxiliar vocês, para resolver o problema de vocês. Muita gente acaba não fechando conosco, né? Mas para a gente é sempre um prazer ajudar vocês e conseguir, de alguma forma, fazer com que vocês vocês consigam o objetivo final de vocês, né? Independente se você vai se tornar ou não nosso cliente, desde já vai ser um prazer te atender e te auxiliar na estratégia que a gente vai utilizar para o seu caso, né? Eu acho que isso é muito importante e as pessoas que são nossos clientes que estão na live também podem convalidar isso, né? Se vocês precisarem, também entrem em contato com esses colegas para saber o que acharam do nosso atendimento, das nossas estratégias, que eu tenho certeza que seremos bem indicados aí, porque o nosso trabalho a gente realmente tenta fazer com muita celeridade, muito foco e muita técnica. Então, como eu disse, cada análise é uma análise, cada caso é um caso. A gente está tratando aqui de exames médicos, de inspeção de saúde. Não tem como a gente abordar aqui na live, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando de cada caso de vocês. Pior que é. Mas se precisar, a gente fica aqui até tarde no escritório, atendendo vocês até amanhã, não tem problema nenhum. Mas vamos falar com cada um especificamente da estratégia, né? Que eu acho que vai ser mais produtivo. Mas eu tenho certeza que muitos casos aqui do pessoal que nos acompanhou, a gente vai conseguir reverter. Então é isso. Muito obrigada, Gabriel. Tenho certeza que vocês vão ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado, né? Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e o auxílio de vocês mesmo em estar presente, em se preocupar, né? Em passar a informação para a galera, que eles ficam muito angustiados e não sabem como fazer. Então, com esse pontapé inicial, já dá para eles, né, saberem o que fazer. Se eles vão tentar por conta própria ou se vão contar com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço também a disponibilidade aí de fazer essa live conosco, né? A gente admira muito o teu trabalho, Rayane. Eu acho que pessoas como você realmente tornam essa jornada que é complexa e difícil
mais suave, né? E muitas vezes até mais divertida, né? Com muito senso de humor e simpatia aí que Verdade. você sempre tem.